tratamento que a gente vai dar para o nosso resíduo que está sendo coletado. Bom, então a gente começa aqui falando então, da definição de coleta seletiva pela Lei 12.305, né, que é a lei da política nacional de sólidos, né, enquanto então a coleta seletiva como uma forma que a gente está reutilizando e reaproveitando resíduos, né, para questões de preservação de recursos naturais. Então, dentro dos instrumentos dessa política, foram priorizados o incentivo de criação de cooperativas, priorizou o acesso a recursos coloniais dos municípios que implantarem esse sistema de coleta seletiva, então é mais fácil a venda ali do município. Incluiu titulares públicos de manejar os resíduos sólidos e de estabelecer esse sistema de coleta seletiva, ou seja, as próprias prefeituras passam então a ter a responsabilidade sobre esse sistema de coleta. Lembrando também que ele pode ser, pelo processo de concessão ou processo de fiscalização discutido na nossa aula anterior. Então, a responsabilidade pela destinação do nosso lixo é da prefeitura. É ela que vai funcionar, vai dar, oferecer um espaço para que esse lixo ele seja, então, armazenado de forma adequada. E nem sempre a coleta seletiva vai surgir de interesse da administração pública. Apesar de ter todos os benefícios no sentido do olho, pode surgir em determinadas situações pressões da população, a sociedade organizada, impor, pressionar a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, os mandatários da cidade, para implantar esse sistema de coleta seletiva. As escolas, os grupos ambientalistas, diversas entidades, que vão ser os responsáveis pela divulgação desse processo. Principalmente escolas, crianças, seria mais fácil de informar uma mentalidade sobre a destinação adequada do lixo, a importância da gente fazer esse processo, porque isso não vai ficar para a gente, isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a escola hoje é um treinamento importantíssimo nesse processo de informação e multiplicação dessa informação. A gente vai discutir isso mais à frente aqui. Então, as formas que a gente poderia executar o lixo, existem duas maneiras: a remoção da porta-a-porta e a utilização dos postos de entrega voluntária nas férias, onde a gente pode, de uma forma ou outra, ficar mandando um sistema de coleta seletiva no município. Essa porta-a-porta aqui, o próprio nome já diz, a gente segrega o lixo em casa, seria aquele modelo tecnológico da admissão, a gente segrega o lixo em casa, separa papel, plástico, vidro, e existe os dias corretos para se fazer a coleta desse material. Então, a gente vai colocar lá na porta de casa ou entregar para o coletor que o lixo está passando. Então, é uma forma bem prática também que a gente está fazendo a implementação do sistema de coleta seletiva. Então, a separação dos materiais é feita por nós, ou pela própria população. Então, a gente precisa passar essas informações aqui à população, papelão se faz com a umidade, o papel, essa do plástico, filme, surge em contato com a matéria orgânica, ele pede valor não do utilizado, não plástico, seguro, o desquite, vidrada e expor os materiais de da seleção, mistura de determinados materiais, a matéria orgânica, pilhas, caixas, pode piorar a qualidade do produto produzido. Ou seja, essa informação aqui, de segregação, deve ser repassada à população, para que a gente possa fazer essa segregação correta em casa. A gente coleta esse lixo, leva para o grupo de viagem e lá vai incluir trabalho de fazer essa seleção, vai diminuir a perda de materiais. Então, se para a implantação desse sistema, os resíduos gerados são separados em dois grupos, os recicláveis e os não recicláveis, também chamados de lixo único. Então a gente separa o que pode ser reciclável e o que não pode ser reciclável. Então esse reciclável é o que vai ser disponibilizado para a coleta dentro do processo da coleta seletiva. O lixo único vai ser coletado pela coleta individual do município, e vai passar aí conforme o programa de cada cidade. Tá? Então, aqui, vantagens desse sistema de coleta seletiva. Nós temos a comodidade da população, pode resultar em uma maior adesão da comunidade, e a desvantagem é um custo relativamente alto e possibilidade de ação de catadores que vão percorrer os serviços de coleta, antes dos veículos, apossando os materiais de maior valor comercial.
coloca lá na porta, se o pessoal que já faz a coleta, né, os tratadores existem, eles podem passar lá e pegar esse material. E aqui a gente tem os símbolos da reciclagem, né? Laço, papel, plástico, e das embalagens, mostrando que esses materiais eles podem ser reciclados. Então, o que a gente pode observar, né, como é que seria esse processo da coleta porta a porta? Então, aqui, entregando para o coletor, a gente pode colocar na porta de casa, o caminhão também passa e recolhe esse material na usina de triagem. Na usina de triagem, as pessoas, né, esteiras da usina, que o funcionamento, né, a sua forma, esses materiais que foram coletados, eles serão separados e acondicionados em containers, né, ou caixas aqui específicas. Então, na remoção dos postos de entrega voluntária, né, que são os PETs, então, esse material agora, a gente vai precisar, então, de uma ação maior, né, de uma participação maior da população. Porque agora o caminhão não vai passar em casa. A gente vai precisar levar esse material para um ponto pré-determinado pelo sistema, né, lá de gerenciamento da coleta desses lixos. Então, a gente precisa, né, incentivar a população a encaminhar esses resíduos aqueles postos de coleta voluntária. Tá? Então, esses postos, eles são formados, né, dos mais diferentes compartimentos, né, e recipientes para receber esse material. Logicamente, a demanda desses materiais vai ser em função do planejamento que foi feito anteriormente, da quantidade de lixo que vai ser, né, que é gerado naquele bairro, naquela rua, né, naquela região. Então, isso aqui precisa ser direcionado em função desse planejamento de apoio executado. Então, nesses resíduos, a gente vai se deparar, né, com as famosas lixeiras coloridas para informar qual tipo de material deve ser exposto dentro de cada recipiente. Então, a gente tinha a resolução do CONAMA lá, 275 de 2001, que estabelece as cores para cada tipo de resíduo. Então, são 10 cores utilizadas, então, azul, vermelho, verde, amarelo, até o preto, cinza aqui. Cada um desses materiais um tipo de resíduo. Resíduos perigosos, não recicláveis, orgânicos, metal, papelão, plástico, vidro, refrativos, resíduos hospitalares e aqui madeira. Então, cada desconto de coleta, a gente pode ter esses recipientes para receber esse tipo de material. As mais comuns que a gente observa no dia a dia dos municípios, que tem, né, essa coleta seletiva de forma um pouco mais simplificada, seria que para a gente separar metal, papelão, plástico e vidro. Seriam as principais lixeiras que a gente encontra aí, né, resíduos orgânicos também, nesses processos de coleta mais simplificados. Então, essa utilização desses resíduos, a gente pode construir também eles com telas metálicas para facilitar a visualização, e às vezes a pessoa, né, infelizmente, acaba colocando o papel no lugar de vidro, no lugar de plástico, então por confundir as cores. Então, para a gente evitar isso, a gente pode construir telas até com tela, né, metálica para facilitar essa visualização. Então, aqui a gente tem diversos PETs, né, diversos pontos de coleta, com suas diferentes formas, diferentes tamanhos, e aqui o caminhão vai fazer a coleta desses materiais. Tá? Vantagens e desvantagens desse processo: economia de economia na coleta de pré-separação dos materiais. Né? Então, se está todo mundo no local, é mais fácil do caminhão buscar esse resíduo. E a desvantagem é a degradação das instalações. Né? Como fica um local aberto, um local público, né, de baixo acesso, então esses PETs, eles são mais sujeitos ao vandalismo. Tá? Dentro do processo de coleta, a gente pode fazer também parcerias aqui com os catadores de lixo. Né? Pessoas que, infelizmente, né, dependem do lixo, né, tem a sua fonte de renda desse tipo de resíduo, a gente pode trabalhar em parceria com eles, né? A própria prefeitura, o próprio órgão público pode trabalhar em parceria com eles, para que esses catadores, né, possam até substituir a prova da prefeitura. Então, cria-se uma associação, né, uma cooperativa de catadores de lixo, e eles vão ser os responsáveis por toda a coleta de resíduo dentro da cidade. Mas, em contrapartida, a prefeitura pode oferecer lá a cessão de terreno e equipamentos
prensa, meio de viagem, ou até mesmo o transporte desses materiais, a coleta desses materiais dentro do município. Isso pode gerar para o gestor público, né, uma redução de custos. Porque todo lixo coletado, aquela valorização dos resíduos que discutiu na nossa última aula, pode ser repassada para essas associações. Então seria, né, uma forma até mais digna desses tratadores que vivem de lixo, né, produzir e gerar renda para o seu sistema. Então, dentro das etapas de implantação dos resíduos sólidos, nós temos aqui, primeiro, a caracterização dos resíduos e, né, qual tipo de resíduo que está sendo produzido por aquele bairro, por aquela região. Então, nós temos então, o conhecimento aqui da composição desses resíduos possibilita verificar que materiais de construção e que principal ocorre. Ou seja, aquela questão que nós falamos do quarteamento, da caracterização física do lixo que está sendo gerado. Isso tudo está sendo discutido lá no planejamento, lá pensando, né, como que essa coleta vai ser executada. Então foi feito um levantamento, uma amostragem, uma coleta numa área pré-determinada, e aí a gente faz a caracterização física desse material para a gente descobrir a quantidade, a necessidade de cada tipo de lixo de resíduo que está sendo gerado. Dentro da definição aqui das áreas e locais para implantação, então as primeiras áreas a serem experimentadas, né, nós vamos experimentar metodologias diferentes, frequência de coleta, horários e equipamentos diferentes. Essas áreas são sugeridas a maior número de operações. Então, a população que, no primeiro momento, seria a cobaia, né, dentro do pensamento inicial da coleta seletiva, ela precisa sempre estar sendo informada das ações que vão acontecer, né, no bairro sobre esse processo de coleta. Então, introduzir, né, introdução da coleta seletiva da comunidade é solicitar o apoio de determinadas escolas. Como eu disse lá anteriormente, né, as crianças elas são multiplicadoras, né, muito ativas desses novos pensamentos. Então, isso que a gente está fazendo hoje, pensando na implantação de coleta de todos os municípios, não é para a gente, é para os nossos filhos, para os nossos netos, pensando nas nossas gerações futuras. E aqui bem destacado, né, a compreensão e a colaboração das pessoas são condições imprescindíveis. Ou seja, se não tivermos o apoio da população, dificilmente, né, esse pensamento inicial da coleta seletiva vai caminhar. Né? Então a gente precisa ter essa conscientização e essa colaboração. Então, na escolha das áreas, né, para se fazer os estudos iniciais, a gente vai escolher áreas com nível de conscientização já interessante da população, existência de escolas que já possam estar realizando trabalho de parceria, né, possibilidade de colaboração de entidade de classe, líderes e representantes de bairros, né, as pessoas, os porta-vozes da comunidade, facilidade de acesso, possibilidade de redução da área, né, para permitir a organização superiores, compatibilidade das dimensões das áreas com os disponíveis. Ou seja, a gente vai fazer todo um teste antes para a implantação do sistema. Quando a gente pensa em coleta seletiva, eu vou levantar a coleta seletiva em São João Evangelista. A gente não vai começar a coleta seletiva da cidade como um todo no primeiro momento. Primeiro focar nos bairros mais interessantes, mais fáceis até da gente fazer essa implantação do sistema, porque se a gente tiver sucesso, né, é mais fácil a gente transmitir essa informação para os outros bairros. Então a gente começa a ter uma pequena escala, vai investigando e depois a gente chega no município como um todo. Então, a definição aqui do plano de trabalho, nós temos lá estabelecimentos de normas gerais rígidas é sempre viável, né, uma vez que as cidades podem apresentar diversidade de condições. Não precisa ser rígido, vamos passar coletando só esse tipo de material. Se não tiver lá na forma, não vai ser coletado. Não precisa ser assim. Né? No início, a gente pode ir trabalhando isso de uma maneira mais maleável, né? Uma forma mais maleável, para no futuro depois então falar, segunda-feira é dia de coletar esse tipo de resíduo, na terça nós vamos coletar esse tipo de resíduo. Depois a gente vai podendo enriquecer o sistema. Mas essas regras, né, para a gente planejar, no primeiro momento, a coleta seletiva, ela passa primeiro pelo horário, que pode ser não um período de uso como tá? Então, um período de
coleta seletiva, né, anteceda, né, a coleta regular nos dias em que houver coincidência desse serviço, para não perder, né, porque senão o coleta regular ele vai levar, né, ele vai transportar o resíduo do aterro. A frequência podendo ser realizada semanalmente, né, a cada 2 dias, literalmente, devido ao tamanho da região, resíduos recicláveis aqui, por serem muito secos, dificilmente apresentam problema de relação com mau cheiro. Né? Então, o plástico, a garrafa PET, a garrafa de vidro, se ela não for colocada com material orgânico, não tem porquê ela se deteriorar rapidamente, não vai dar mau cheiro. E os equipamentos, principalmente os veículos aqui, os veículos da preferência dos não compactadores, né? Aqueles veículos de gaiola, da preferência por eles, para a gente não amassar os resíduos que estão sendo levados. E esses compactadores eles não misturam, né, os materiais, facilitando então o processo de viagem e coleta lá na cozinha. Tá? Aqui seria um teste para a gente dimensionar, né, a capacidade do veículo para transportar esse resíduo. Então, por exemplo, aqui, extensão das ruas coletadas lá na experimental, 20 km vai ser o percurso que vai ser coleta. Então, esse percurso de 20 km foi percurso de 18 metros cúbicos. Então, cálculo simples daqui, me dá lá 0,9 metros cúbicos por quilômetro. Então, essa seria mais ou menos, né, 900 litros de lixo que eu coletaria a cada quilômetro nas vias do município. Então, continuando, a aplicação da nova área de coleta, ou seja, agora uma área definitiva, ela vai ter uma extensão desse econômico de 10 km. Então, eu já pretender são 0,9 metros cúbicos por quilômetro, vezes 35, eu precisaria lá de um caminhão, né, com capacidade para 32 metros cúbicos, se eu fizer uma viagem ao dia, ou 16 metros cúbicos se fizer 2 viagens ao dia. Então, isso é conta. Né? Isso vai estar lá dentro do processo de planejamento, o que vai, né, qual ação que vai ser executada em relação à coleta. E por último aqui, com relação à equipe de trabalho, né, é sempre interessante que eles trabalhem, né, usados e tenham os mesmos equipamentos de proteção individual de quem trabalha na coleta seletiva regular, principalmente porque questões de vidro, né, materiais cortantes, né, pode prejudicar, né, pode causar um acidente com esses coletores. E quando possível, a gente utilizar sempre, né, a identificação da coleta seletiva, para chamar a atenção das pessoas. Pô, então está acontecendo nesse bairro, eu quero levar para um bairro também esse sistema de coleta seletiva. Então, a equipe de trabalho a gente precisa estar atento com relação a como ela vem desenvolvendo essa função também. Então, a gente termina aqui a nossa primeira parte dessa discussão, né, da metodologia de aproveitamento e reciclagem desses materiais. Na segunda parte, a gente continua a discussão. Nessa primeira parte, vai ser disponibilizado também material